No dia 7 de novembro de 2023, um evento climático com uma força assustadora literalmente rasgou o estado do Paraná. O que aconteceu ali não foi só uma tempestade, não. Foi uma catástrofe que deixou uma cicatriz profunda na paisagem e, o que é mais importante, na vida de uma comunidade inteira. Bom, para a gente entender direitinho o que aconteceu, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos olhar o rastro da destruição para sentir o custo humano da coisa. Depois, a gente mergulha na ciência por trás de um fenômeno tão raro e poderoso. E, por fim, vamos ver como, no meio daquele caos todo, surgiu uma resposta unificada impressionante. Então, vamos começar pelo começo, o rastro de destruição. Quando as primeiras notícias de Rio Bonito do Iguaçu começaram a chegar, o cenário descrito era sombrio. Deu para sacar quase que na hora que não era uma coisinha pequena, não. Era uma catástrofe de proporções gigantescas. A descrição que as primeiras equipes deram quando chegaram lá é de arrepiar. Elas não falaram que parecia o resultado de uma tempestade. A expressão usada foi cenário de guerra. Pensa no peso disso. E claro, o custo humano foi imediato e devastador. Em meio aos destroços, veio a confirmação mais trágica. 5 pessoas perderam a vida. Um evento climático que se transformou de repente numa tragédia para várias famílias. E o impacto não parou nas fatalidades. Foram mais de 432 pessoas feridas. É muita gente. Imagina o caos. Os hospitais e os postos de saúde locais ficaram sobrecarregados na hora, o que exigiu uma mobilização médica de toda a região para dar conta. Agora, olhem esse dado para ter uma ideia da dimensão do que aconteceu. 80%. 80% da cidade foi destruída. Não é uma rua, não é um bairro, é quase a cidade inteira. Casas, escolas, o comércio, basicamente toda a estrutura de uma comunidade foi varrida do mapa. A escala da força desse tornado é algo difícil até de imaginar. Ok, a gente já viu o tamanho do estrago. Mas a pergunta que fica é, como, né? Como um evento tão destrutivo assim se forma? A resposta está na ciência. Então, agora vamos mergulhar um pouco nas condições meteorológicas que criaram essa tempestade perfeita. Primeiro, é preciso saber que isso não foi uma tempestade comum. O nome técnico é supercélula. Pensa nela como uma tempestade, superpoderosa. É um sistema climático muito específico, altamente organizado e que é conhecido justamente por criar tornados potentes. Os meteorologistas apontaram para uma combinação rara de 3 fatores. Pensa numa receita. Primeiro, uma umidade imensa no ar. Segundo, muito calor subindo da superfície. E o ingrediente final, que é o pulo do gato, o tal do cisalhamento do vento. Parece complicado, mas a ideia é simples. Imagina ventos em diferentes altitudes soprando em direções e velocidades diferentes. É esse conflito que faz o ar começar a girar. Com base nos estragos, o tornado foi classificado como EF3 na escala Fujita melhorada. Essa escala vai de EF0, que é mais fraco, até EF5, que é o mais destrutivo possível. Uma classificação EF3 já significa um tornado severo com potencial de destruição imenso. E o que um EF3 significa na prática? Bom, estamos falando de ventos que chegam a 250 km por hora. Para ter uma ideia, isso é mais rápido que um carro de Fórmula 1. É uma força capaz de arrancar telhados e derrubar paredes até de construções bem sólidas. E essa frase aqui ilustra perfeitamente a raridade e a intensidade do evento. Um meteorologista veterano, com 23 anos de carreira, disse que nunca tinha visto nada parecido na região. Ou seja, nem quem estuda o clima todo dia estava preparado para uma coisa dessas. Diante de uma destruição desse tamanho, a resposta precisava ser igualmente poderosa. E foi. Vamos ver agora como essa mobilização começou com um esforço gigantesco em vários níveis que foi lançado quase que imediatamente. A resposta imediata dos bombeiros já dá uma ideia. 30 bombeiros de cidades vizinhas foram para lá, junto com outros 20 especialistas da unidade de elite GOST, que é o Grupo de Operações Socorro Tático. Eles levaram equipamentos especializados e cães de busca. E o apoio foi muito abrangente. Cobriu tudo, desde as necessidades médicas imediatas, como ambulâncias e sangue, até o suporte logístico, com equipamentos pesados para tirar os escombros. E, claro, a ajuda humanitária para as famílias que perderam tudo. Cestas básicas, kits de higiene, polícia, voluntários, funcionários da prefeitura, todo mundo ajudou. E essa resposta seguiu uma cadeia de comando bem clara e eficiente.
Começou ali no nível local, com os bombeiros e voluntários. Depois, subiu para a coordenação do Estado, que centralizou a logística e, por fim, chegou ao apoio do governo federal, que entrou planejando a ajuda humanitária e a reconstrução da cidade. No fim, o que essa tragédia revelou foi algo notável. A força de um tornado foi confrontada pela força da solidariedade humana. A mobilização rápida e unificada de recursos, vinda de todos os níveis da sociedade, mostrou uma resiliência impressionante. Este evento no Paraná é um lembrete poderoso de que a natureza pode ser implacável. E isso deixa uma pergunta no ar para o futuro. Com eventos climáticos extremos se tornando cada vez mais comuns, como as comunidades podem se preparar melhor para algo que, no fim das contas, parece ser inevitável?